Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Bom, durante a crise da pandemia, várias previsões feitas por pesquisadores de todo o mundo se confirmaram de forma similar à que foram propostas, como, por exemplo, o tempo longo de duração da crise da pandemia, o surgimento de múltiplas ondas em diferentes momentos e diferentes locais do mundo, e agora é confirmada a previsão de que desenvolveríamos múltiplas vacinas em tempo recorde e que novas vacinas contra a Covid-19 estariam disponíveis antes do final do ano, inclusive usando diferentes tecnologias. Bom, o que o exemplo da vacina mostra é que o domínio do conhecimento por envolver diferentes nações, diferentes corporações e diferentes grupos de interesse desperta um entrelaçamento entre os interesses políticos, econômicos e o domínio do conhecimento. Se não, vejamos. A Inglaterra foi a primeira a anunciar um plano de vacinação em massa para a sua população, no caso, usando a vacina desenvolvida pelo laboratório Pfizer, de origem americana. Tão logo anunciou esse plano, o governo britânico foi duramente criticado por vários grupos de interesse que veem na decisão uma traição à pátria, já que, segundo alguns desses grupos, o governo britânico deveria esperar o desenvolvimento final da vacina de Oxford, que durante muito tempo liderou a corrida pelo desenvolvimento da vacina, mas se viu enredado em uma polêmica em que meia dose da vacina parece ser mais eficiente que a dose completa. O governo britânico não teve a paciência necessária e avaliou seus interesses imediatos e resolveu seguir o plano de vacinação com a colaboração da Pfizer. E isso levanta várias questões interessantes para reflexão. Por exemplo, até que ponto uma vacina ou conhecimento, de forma geral, precisa de fato ser nacional? Aliás, que tipo de conhecimento deve ser nacional para contribuir com a solução dos problemas locais? Que países, que populações podem se dar ao luxo de exigir conhecimento nacional para resolver os seus problemas? E por que os Estados Unidos não estão usando essa vacina, nem anunciaram um plano de vacinação em massa, tendo em vista que a Pfizer é de origem americana? Será por causa do comportamento anti-ciência e negacionista do atual governo americano, que acumula mortes pela Covid-19, que já se aproximam de 300 mil casos? Enfim, a gente vê claramente aqui que várias questões relacionadas ao posicionamento político dos países e das populações podem ser relacionadas ao domínio do conhecimento. É interessante observar que assim que a Inglaterra anunciou o plano de vacinação em massa, a Rússia, logo em seguida, anunciou também o seu plano de vacinação em massa. Nesse caso, usando a vacina Sputnik, desenvolvida por laboratórios russos. Importante dizer que tanto na Inglaterra quanto na Rússia não foram cumpridos ainda todos os protocolos que permitem apresentar a eficácia final dessas vacinas. E aí nós somos levados a outras reflexões também muito interessantes. Por exemplo, será que a sociedade moderna precisa revisar os protocolos de segurança que são propostos para o desenvolvimento de remédios, vacinas, medicamentos? Porque, afinal de contas, aparentemente, vários países do mundo, inclusive o Brasil, falaremos já já, estão dispensando alguns detalhes desses protocolos para iniciar seus planos de tratamento em massa. Qual é exatamente o benefício de ser o primeiro país a iniciar um processo de vacinação? Será que o objetivo aqui é mostrar a independência tecnológica? É falar com um grupo local, com o país, com sua população, para mostrar a pujança do governo
do ponto de vista do domínio do conhecimento? Ou será que o objetivo é sair na frente na possibilidade de fazer negócios com aquelas vacinas? E, muito interessante, mais um mês ou dois para aguardar os resultados finais dos protocolos de segurança pode, de alguma maneira, atrapalhar os planos econômicos, políticos, mas principalmente sanitários de um determinado país? Continuando essa discussão, vemos que também aqui no Brasil, o governo de São Paulo deve anunciar hoje, dia 7 de dezembro de 2020, um plano de vacinação em massa para o estado de São Paulo, nesse caso, usando a vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com um laboratório chinês. E aqui aparecem outras questões interessantes. Até que ponto o governo federal pode ignorar esse plano do governo de São Paulo simplesmente porque a vacina tem origem chinesa e esse tema é importante para a sua bolha de seguidores e para a comunicação que faz com essas pessoas? Além de tudo, será que esse plano de vacinação a ser anunciado hoje em São Paulo acaba por demonstrar uma melhor gestão da crise sanitária do governo paulista do que pelo governo federal, sendo interessante para o governo paulista tomar essa dianteira? E muito interessante a discussão que se iniciou no Brasil, e você deve ter acompanhado pelo Zap. Quem são os grupos que devem ser vacinados primeiro? Médicos, professores, presidiários, idosos, pessoas que fazem parte dos grupos de risco? Essa discussão tem sido desenvolvida de forma bastante intensa nos grupos de WhatsApp. Enfim, o meu objetivo aqui não é apresentar resposta para quaisquer dessas questões, mas simplesmente mostrar como o domínio do conhecimento se entrelaça e se mistura com os interesses de diferentes grupos e os interesses políticos, econômicos de países e corporações. É por isso que você, pesquisador, jovem docente, você que está iniciando sua carreira de pesquisa, não pense de maneira ingênua que o conhecimento é simplesmente um bem que deve ser difundido e espalhado e que não é usado em interesse próprio por diferentes corporações. Esteja atento, porque tudo o que você faz desperta consequências de natureza econômica e política. Por isso, reflita muito sobre os trabalhos que você faz e a natureza da pesquisa que você desenvolve, para que você esteja de maneira consciente inserido não apenas na comunidade acadêmica da qual você faz parte, mas na sociedade local a que você pertence. Um grande abraço e até o próximo vídeo.